Olá pessoal, desta vez vamos falar um pouco do Supremo Tribunal Federal, das nossas instituições democráticas, a que tem mais prestígio junto à população é o STF. Contudo, a maneira que o STF está se comportando atualmente me deixa muitas dúvidas se esse prestígio junto à população vai continuar ou vai desaparecer. Porque o Supremo Tribunal Federal está muito lento. Isso significa incompetência ou conveniência. Certas horas parece perfeitamente que é incompetência. Mas tem certas horas que mostra claramente que é uma conveniência com os políticos que estão aí mandando nesse país. Então nós precisamos, o STF precisa se compenetrar, que é uma instituição superior. E para isso tem que dar exemplos. O Brasil não pode esperar com tanta gente sendo denunciada, se valendo do foro privilegiado, ficando sob as asas do STF. E o STF não faz nada. Tem tanta gente para ser com problemas a serem resolvidos pelo STF, e o STF não faz nada, não acontece nada, enquanto lá em Curitiba o Sérgio Moro anda. Meus amigos, podemos pensar. Olha só, eu não sou advogado. Evidentemente vou dar uma opinião aqui, não é de advogado, mas é de administrador. Quando você tem um problema dessa ordem, excesso de trabalho, você tem que partir para a divisão do trabalho e áreas prioritárias. Por exemplo, o Brasil inteiro está olhando para os corruptos brasileiros. E os corruptos brasileiros aí, que estão com foro privilegiado, estão tentando atrapalhar a Lava Jato, atrapalhar as investigações. Isso está perfeitamente claro. Então as pessoas estão desconfiadas que essas pessoas estão sendo aí protegidas pelo STF. Então o STF poderia dar uma resposta muito simples para isso. Pegar quem são as pessoas políticas com foro privilegiado que estão aí e poderão atrapalhar as investigações. O presidente do Senado, Renan Calheiros, inclusive foi pego, né, foi grampeado com o seu Romero Jucá, tramando isto. O próprio Romero Jucá. Tá certo? A Dilma Rousseff. O Lula não é foro privilegiado mais. A Dilma Rousseff daqui a pouco não será mais foro privilegiado. Mas o que parece está sob a proteção de foro privilegiado. Porque um errozinho do Sérgio Moro, não é? E na realidade não considera aquele um erro, porque ele grampeou o senhor Lula e a Dilma entrou. Ele não estava jogando a Dilma. E aí foi puxado o processo para o STF. E o STF não fez nada. Devolveu depois para o Moro. Não fez nada, absolutamente nada. O que foi isso? Atrapalhou as investigações. Isso é uma maneira de atrapalhar investigações. E isso faz parte da conveniência que eu sinto isso. Muito bem. Então, essas pessoas, o Renan, o Romero, o Aloysio Mercadante, o Collor de Mello, todos deveriam ser presos preventivamente. O STF com isso dá uma satisfação à sociedade que está com medo dessas pessoas embolar esse jogo e terminar isso numa grande pizza. O senhor Lula até agora está aí livre. Não foi para a cadeia ainda. Tá certo? Muito bem. A interrogação ontem do João Santana joga terra na cova desse pessoal, da Dilma e do Lula. E precisa se agir rápido para esses caras não atrapalharem na justiça. Tá certo? Eu acho que tem que agir. O STF tem que agir, tem que mostrar que está em sintonia com a população do Brasil. Muito bem. Isso seria uma grande coisa, o pessoal ficava mais satisfeito. Pelo menos estavam preventivamente presos, não atrapalhariam investigações e ele ficava com medo de que isso se torne uma pizza. Com qualquer falhazinha, o STF define tenazmente o foro privilegiado, que é uma coisa que tem que acabar. Foro privilegiado é só em questão a independência de expressão, a independência de pensamento. Isso é que foro privilegiado. Para que qualquer pessoa possa falar o que quiser, não é?
somente o deputado, o senador, contra o governo, que ele está lá no governo, e ele não seja, por isso, penalizado. Isso aqui é foro privilegiado. Foro privilegiado não é para proteger bandidos. O foro privilegiado aí protegeu um bandido que é o Lula. Porque ele falou com a Dilma, mostrando que estava atrapalhando mesmo a justiça. Agora, como a Dilma era foro privilegiado, estava cometendo um crime, ela devia para a cadeia também. Não o STF puxar para ele não fazer nada, para depois devolver o processo, o Lula, para o Sérgio Moro, sem ter feito absolutamente nada com o Lula. Tá certo? Isso é conveniência. Isso não é falta de incompetência. Só. É também conveniência. Talvez mais conveniência do que falta de competência. Portanto, meus amigos, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês têm uma grande responsabilidade com o Brasil, para com a nossa sociedade democrática, muito democraticamente, levemente democrática. Porque o que eu estou vendo aí é que acontecem coisas, como esse foro privilegiado, que isso é sintoma não de democracia. Isto é uma maneira de controlar a democracia. Tá certo? Então, pensem bem a respeito. Vocês têm ainda um grande respaldo da população. Nos parece que a mais prestigiada instituição é o STF. Não percam essa possibilidade. Não deixe para o legado dos seus filhos o STF completamente desacreditado. Mãos à obra, vamos trabalhar, vamos resolver os problemas. Um grande abraço e muito obrigado.